Quem é que gosta de estar na tempestade? Ou no sol quente? É ruim. E hoje, se contrapor a esta ideia é tão duro quanto a realidade da estátua, só que nós não somos feitos de pedra. E por isso, às vezes, em busca do sentimento inato ao ser humano de autopreservação, as pessoas optam de renunciar a externar a sua posição, porque apanha menos, sofre menos, a família sofre menos. O filho de Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, Bernardo Van Brussel Barroso, decidiu não voltar para os Estados Unidos depois que o governo de Donald Trump suspendeu os vistos de ministros do Supremo e seus familiares. Que os ministros teriam ficado de fora do cacetaço do Trump foi o Fux. Eu vivi para ver isso. Os grandes deuses reis tentando contato com os Estados Unidos para mapear a retaliação. Quem será o próximo? Mas fracassaram, porque poucos têm acesso aos planos do Donald Trump. Ué, ministro, vocês estão com medo da Magnitsky? Gente, parece que o filho do Barroso realmente ficou preso aqui no Brasil, no sentido de não poder voltar aos Estados Unidos. Os sites aí vão dizer que ele optou por não voltar lá com medo de não conseguir entrar no país. Nós sabemos que não é muito bem assim, não é? E os ministros, Flávio Dino e Gilmar Mendes, comentaram acerca dessas sanções que estão sendo impostas aos ministros aqui do Brasil. E o que a gente pode perceber é que eles estão assim num tom mais cabisbaixo, sabe? Então, o Flávio Dinossauro, por exemplo, falou que é melhor renunciar do que viver sofrendo. Como vocês viram no início do vídeo. Eu vou colocar para vocês aí o vídeo e vou comentar em cima deles na medida do possível. Vamos lá? Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial, impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Corte Supremas no mundo. Nós já tivemos aquilo que é chamado de empacotamento das Cortes Supremas, ampliação do número de membros para conduzir a uma mudança de jurisprudência, tudo isso já aconteceu. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. E ninguém nos anos 90 cogitava que isso ia acontecer. Gente, mas esse povo mente que nem sente, hein? Como é que pode ele falar um negócio desse? Cara, chega a ser cômico, pra não falar outra coisa, porque, dizer que isso nunca aconteceu na história, que é uma coisa inédita, pelo amor de Deus, o público dele pode acreditar nessa lorota, mas quem tem pelo menos 2 neurôniozinhos sabe que isso aí não é verdade, né? Os Estados Unidos, isso para não falar de eras anteriores, né, das dinastias anteriores, falando apenas dos últimos 100 anos aí que os Estados Unidos dominou o cenário mundial, a gente sabe que ele interferiu em outros países, como por exemplo com relação lá ao Bin Laden, Saddam Hussein, os ministros da Venezuela que sofreram a Lei Magnitsky alguns anos atrás, e isso principalmente contra países que violam os direitos humanos, né? Saddam Hussein era um ditador, Bin Laden era outro, então eles interferem de forma positiva, claro que eles visam também o lucro deles, mas é de forma positiva no sentido de ir contra países e ditadores que violam direitos humanos, né? Nós tínhamos controle de constitucionalidade, convenções internacionais, tribunais internacionais do sistema ONU. E para coroar essa trajetória bem-sucedida, a internet, o Éden perdido. E qual a nossa resposta? A nossa resposta para aqueles que acreditamos no direito, no liberalismo, no iluminismo. Não tem nada aqui de comunismo, marxismo, vermelho, essas doidices todas. Pera aí, gente, rapidinho, vocês ouviram o que ele falou? Isso não se trata de iluminismo, de comunismo, essas doidices todas. Todo mundo aqui sabe que ele já se declarou uma pessoa comunista. Não preciso nem botar nada aqui na tela para vocês, só dar um Google aí que vocês vão ver.
Dá pra levar a sério um negócio desse? Dá pra levar a sério, gente? Puramente ideológicas e anedóticas. Eu estou falando de liberalismo político. Estou falando desde Aristóteles. O que nós temos que fazer? Tudo menos buscar a comodidade, que é um impulso primário do ser humano. Quem é que gosta de estar na tempestade? Ou no sol quente? É ruim. E hoje, se contrapor a esta ideia é tão duro quanto a realidade da estátua, só que nós não somos feitos de pedra. E por isso, às vezes, em busca do sentimento inato ao ser humano de autopreservação, as pessoas optam de renunciar e externar a sua posição, porque apanha menos, sofre menos, a família sofre menos. Viu o que ele disse aí, gente? Que a pessoa às vezes prefere até renunciar porque sofre menos, a família sofre menos. Quem será que ele está assim falando, hein? Coincidência ou não, o filho do Barroso não voltou aos Estados Unidos com medo de não conseguir entrar no país. E essa notícia saiu no canal UOL, vou mostrar aqui para vocês. O filho de Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, Bernardo Van Brussel Barroso, decidiu não voltar para os Estados Unidos depois que o governo de Donald Trump suspendeu os vistos de ministros do Supremo e seus familiares. O filho de Barroso atua como diretor do banco BTG Pactual em Miami. Ele viajou de férias para a Europa antes de o governo Trump anunciar sanções aos ministros. Foi no dia 18 de julho. Não houve notificação de quem está com visto suspenso, mas ele decidiu não voltar mais aos Estados Unidos. Aliás, isso é eu não entendi até agora, porque eles disseram que cancelaram os vistos, mas ninguém sabe de quem, quais são os ministros. Chutam alguns nomes, mas não tem uma confirmação oficial, né? Provavelmente eles têm se fiado. Tem apurações na imprensa, a própria Mariana Sanches aqui no UOL apurou que os ministros teriam ficado de fora do cacetaço do Trump. Foi o Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que seriam bem vistos pelo bolsonarismo. E esse cancelamento do visto atingiria 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, suas famílias e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Provavelmente, Diego, há uma chance também dos próprios ministros do Supremo terem mais informação circulando do que aquelas que está à disposição. Ou eles resolveram não pagar para ver. Como vocês podem ver, né, gente? Os ministros aí parecem estar acusando o golpe, né? Parecem estar acusando o golpe. E agora eu vou mostrar aqui para vocês também a fala do ministro Gilmar Mendes em entrevista, quando ele foi perguntado se eles estão conversando com o Moraes para que o Moraes amenize, né? Dê uma maneirada. E aí o Gilmar responde assim de uma forma meio... Não, a gente está conversando, a gente está conversando com ele, mas não é bem assim. Vou botar para vocês verem, vamos lá. Cômodo as decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só o Moraes, mas a Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. O mais não nos compete.
Não, 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 não estamos avaliando isso. Não, 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 não nos compete isso. Sei, vocês acreditam que isso é a verdade? Pela cara que ele tá fazendo, pelo jeito dele tá falando? Eu duvido, hein? Bom, mas digam aí o que vocês acharam, gente. Comentem aí, deixem um comentário de vocês aí embaixo. Eu achei meio cômico, pra falar a verdade. E que eles estão realmente acusando aí a pancada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, gente? Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Inscrevam-se no canal aí, deixem seus comentários, façam pedidos também de temas para os próximos vídeos e um abraço para todos.